Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 256 do Jurisprudência em Tese do STJ. E a edição de hoje é sobre o tema Direitos da Criança e do Adolescente, sexta edição acerca desse tema. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrado, onde todo dia tem novidade, e curte, compartilha com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo, ou na sua rede social preferida, ou ainda naquele grupo de WhatsApp cheio de profissionais do direito, concurseiros, enfim, cheio de pessoas que podem ter interesse nesse conteúdo. Fortalece demais o projeto e eu lhe serei eternamente grato. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira tese de hoje. Tese 1. A comprovação do nexo causal entre a omissão voluntária e injustificada do genitor em prestar assistência material ao filho e os danos sofridos pelo menor possibilita a compensação por danos morais. Então eu trago aqui um exemplo didático. Vamos lá. Imagina que o Lucas tem 8 anos de idade, ele vive com a mãe Ana após a separação dos pais que ocorreu há uns anos. E desde então, o pai, o Carlos, ele embora tenha um emprego estável, embora ele tenha condições financeiras, ele deixa de pagar repetidamente a pensão que foi fixada. E ele não contribui para as despesas básicas desse filho. Então, o que acontece como efeito prático disso? Lucas certamente tem um padrão de vida bem menor do que ele poderia, não é? Mas, para além disso, ele acaba sendo privado de algumas coisas bem básicas. Então, por exemplo, ele deixa de ter acesso a materiais escolares, ele precisa adiar tratamentos de saúde, inclusive tratamentos de saúde importantes que causam alguns problemas graves para ele, e ele passa a apresentar até mesmo problemas emocionais, queda de rendimento escolar, enfim, problemas dos mais diversos. E aí a mãe, vendo toda essa situação que o filho está passando, propõe uma execução de alimentos, claro, mas requer também a condenação do pai ao pagamento de danos morais. Qual o argumento? É o de que o Carlos ele teria plenas condições de pagar esses alimentos, ele tem emprego estável, ele tem uma situação financeira boa, e ele deixa de pagar voluntariamente, e isso tem causado danos à criança que vão além da esfera meramente patrimonial. Aqui temos situações existenciais, né? A criança ela começa a ter problema de saúde, não consegue o tratamento necessário, não consegue fazer aquilo que era necessário naquele momento, acaba tendo prejuízo no desempenho escolar, enfim, problemas graves e que nesse momento chegam a afetar o psicológico da criança. E aí é possível condenar o pai por danos morais? Gente, é sim, tá? Em situações onde ocorre sofrimento, privações, impactos psicológicos negativos, em que a falta de assistência material chega a afetar, por exemplo, a autoestima, dignidade e desenvolvimento da criança, aí nós fugimos completamente daquela esfera meramente patrimonial e nós temos aqui algo que pode causar, inclusive, dano moral, tá? E aí tem que ser demonstrado esse nexo de causalidade entre a omissão e os danos que foram sofridos. E pesa muito, né, também a demonstração de que essa omissão do genitor foi voluntária, né? Ele não está pagando a pensão, os alimentos, né, porque realmente ele não quer, ele teria condições. Porque se for algo involuntário, aí também já fica muito difícil essa condenação por danos morais. Então, como é que foi a tese 1? A comprovação do nexo causal entre a omissão voluntária e injustificada do genitor em prestar assistência material aos filhos e os danos sofridos pelo menor possibilita a compensação por danos morais. Tese 2. As crianças
mesmo as de tenra idade, fazem jus à proteção irrestrita dos direitos da personalidade, assegurada a compensação pelo dano moral decorrente da sua violação. Aqui vamos para um caso concreto. Imagina que Pedro é uma criança de 4 anos, ele está brincando num parquinho público e ele é abordado por um adulto, o senhor José. E ele, irritado porque o Pedro acidentalmente jogou areia próximo, ele vai até a criança e profere várias ofensas, chama ele de moleque encapetado, pega ele pelo braço com força, causando inclusive manchas vermelhas na pele da criança, enfim. Aí os pais de Pedro presenciam a situação, ficam indignados, não é? E propõem uma ação em face do adulto, requerendo danos morais. E aí, gente, é possível? Gente, sim, é possível. As crianças, obviamente, também têm direito à proteção de sua dignidade. Também podem sofrer, então, dano moral coletivo, independentemente da idade, claro. Ninguém é menos digno por ser mais novo. E em situações assim, há inclusive um dano moral in re ipsa, ou seja, um dano moral presumido. Então, não seria necessário comprovar concretamente o abalo psicológico da criança. Por quê? Porque o sentimento dali decorrente de inferioridade, de dor, de submissão, eles são elementos caracterizadores desse dano moral presumido. E também porque a injustiça da conduta de uma agressão física e verbal também de um adulto para uma criança acaba por atentar contra a dignidade dessa pessoa no caso dessa criança, tá? Então, realmente, sequer é necessário comprovar concretamente o dano. Há um dano moral presumido dessa conduta. Então, tese 2, as crianças, mesmo as de tenra idade, fazem jus à proteção irrestrita dos direitos da personalidade, assegurada a compensação pelo dano moral decorrente da sua violação. Tese 3. A veiculação de identidade ou de imagem de menor de idade sem autorização do responsável configura dano moral presumido, ou seja, dano moral in re ipsa. Aí mais um exemplo didático aqui. Vamos lá, imagina que o Pedro ele tem 13 anos e ele participou de um evento. Imagina, por exemplo, uma festa, ele está lá nesse local e um jornalista foi lá, tirou fotos desse adolescente e publicou nas redes sociais sem autorização dos pais. E aí a mãe do menino descobriu a publicação, solicitou a retirada das imagens, alegando que não consentiu. E o que o veículo de mídia faz? Não retira, simplesmente não retira. Isso gera dano moral presumido para o adolescente? Sim, isso gera. Professor, mas vamos pensar aqui junto. Estamos aqui num contexto de publicação em rede social, não é? Imagina, por exemplo, que está essa publicação no Instagram. Aí a mãe do adolescente, ela notifica a rede social para requerer a retirada da foto do adolescente. E a rede social não retira, argumentando o quê? Que ela só é obrigada a retirar e ela só se torna responsável por não retirar caso haja ordem judicial específica. É isso que diz o Marco Civil da Internet, né? Artigo 19. Nesse caso concreto, realmente, esse argumento do provedor de aplicação, que no caso aqui é a rede social, faz sentido? Não faz. Sabe por quê? Porque nós temos uma exceção nesse caso, né? Nós temos dois procedimentos no Marco Civil da Internet. O do artigo 19, que é esse em que realmente só é necessária a retirada quando há uma ordem judicial específica. E nós temos também o artigo 21, que é muito específico, né? Ele trata sobre situações de pornografia desautorizada. Então, se, por exemplo, uma pessoa tem uma imagem íntima sua vazada na internet, ela notifica o provedor de aplicação para retirar o conteúdo, e ele tem que imediatamente retirar, independentemente de ordem específica. E aí a jurisprudência, ela amplia essa situação para também trazer uma proteção maior
para esses casos de imagem de criança ou adolescente, independentemente do teor da imagem, tá? É tão somente por ser a imagem de uma criança ou adolescente. Em situações assim, o provedor de aplicação ele precisa ser mais diligente e, de fato, retirar de imediato esse conteúdo, tá? Então, muito cuidado. Envolvendo criança ou adolescente, é necessária a retirada imediata também. Isso daí já é uma construção jurisprudencial, tá? Já no outro caso que eu trouxe, do artigo 21 do Marco Civil da Internet, daquela imagem íntima, aí já é uma previsão legal específica nesse sentido. E aí, gente, nós temos, né, que nesse julgado específico que eu trouxe aqui para fundamentar a tese, esse foi um argumento utilizado para responsabilizar também o provedor de aplicação, que no caso era uma rede social. Então, como é que ficou aqui a tese 3? A veiculação de imagem ou de identidade de menor de idade sem autorização do responsável configura dano moral presumido. Tese 4. Eventual hipossuficiência financeira ou vulnerabilidade da família devem ser levadas em consideração na fixação do valor da multa prevista no artigo 249 do ECA, mas não são suficientes para afastá-la, dado seu caráter preventivo, coercitivo, disciplinador e inibidor de repetição de conduta censurada a bem dos filhos. Qual é essa multa prevista? Lá no artigo 249, vamos ler o artigo 249, né? Ele está situado lá no capítulo 2 do título 7 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse capítulo trata especificamente das infrações administrativas. A do 249 é descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrentes de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou conselho tutelar. Temos aqui uma pena de multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. E aí vamos de novo para um caso concreto. Imagina o caso concreto da família Silva. Ela vive uma situação financeira muito ruim, né? Muito vulnerável. Os pais são João e Maria. E a situação escolar do filho mais velho, Pedro, está sendo muito negligenciada. A escola ela notificou várias vezes João e Maria, falando que Pedro está faltando à escola com muita recorrência, que o rendimento dele está baixíssimo. E mesmo assim os pais não tomam nenhuma medida. O Conselho Tutelar também já tentou intervir, mas também não deu em nada. E mesmo assim continua essa situação. Pedro simplesmente não está indo para a escola, está indo quando quer, uma vez na vida, e os pais não tomam qualquer tipo de intervenção. E aí chegou ao judiciário e por conta disso o juiz aplicou uma multa no valor abaixo de um salário mínimo, mas aplicou essa multa com base no artigo 249 aos pais. Aí os pais buscaram a assistência da Defensoria Pública, que recorreu da decisão pedindo o afastamento dessa multa em virtude da grave situação financeira da família. E o Ministério Público também recorreu, dizendo que essa multa não podia ser abaixo do mínimo legal, já que a previsão do 249 é 3 a 20 salários de referência. E aí, temos então aqui duas situações, né? Algum dos recursos é para ser provido? Nenhum dos dois, gente. Porque, primeiro ponto, a simples situação financeira de vulnerabilidade, né? Então a pessoa é pobre, muito pobre. Isso não é suficiente para afastar completamente a multa. Por quê? Porque a multa tem um caráter educativo, tem um caráter também coercitivo, disciplinador e inibidor dessa conduta censurada. Por outro lado, realmente, havendo uma situação financeira muito complicada, é possível sim fixar, inclusive, abaixo do mínimo legal. Então, quem é que tem razão? A Defensoria Pública ou o MP? Nenhum dos dois. Quem tem razão nesse caso é o juiz. Então, como é que ficou a tese 4? Eventual hipossuficiência financeira ou vulnerabilidade da família
devem ser levadas em consideração na fixação do valor da multa prevista no artigo 249 do ECA, mas não são suficientes para afastá-la, dado o caráter preventivo, coercitivo, disciplinador e inibidor de repetição de conduta censurada a bem dos filhos. Tese 5. A Lei 12.038 de 2009 eliminou os parâmetros de quantificação da multa prevista no artigo 250 do ECA, o que inviabilizou a sanção administrativa em razão da impossibilidade de adoção apenas do critério subjetivo do julgador e em respeito aos princípios da legalidade e da reserva legal. Temos aqui a infração do artigo 250 do ECA. Também está previsto lá no título 2, do capítulo 7 das infrações administrativas. E essa infração é a seguinte: hospedar a criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável, por sem autorização escrita desses ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel ou congênere. Qual é a pena? Multa. Multa de quanto? Multa. Simplesmente multa. Desde quando que é assim? Desde a Lei 12.038 de 2009. Antes existia uma previsão legal de um mínimo e de um máximo, era de 10 a 50 salários de referência. Agora, com essa alteração legislativa de 2009, deixou de ter. E aí, no caso concreto que eu trouxe aqui, um adolescente de 16 anos foi hospedado em um motel, 2 adolescentes na verdade, o estabelecimento foi multado pelo juiz em R$ 5.000. E aí, seria possível essa multa em 5.000? Não. Sabe por quê? Porque o legislador simplesmente tornou essa infração administrativa uma letra morta, porque tirou o critério para a fixação da multa. E aí, permitir que o juiz simplesmente aplique a multa que ele quiser é um mero arbítrio. Por mais que realmente R$ 5.000 não seja uma multa desproporcional, em regra, não é? Claro que tem que ver a situação do caso específico, mas não me parece nada desproporcional. Mas mesmo assim, o judiciário entende que tornou-se absolutamente inaplicável essa multa em virtude dessa falha legislativa. Uma falha legislativa séria, até que grotesca. E aí não há uma possibilidade de repristinação automática da lei anterior. Não tem como você pegar o critério da lei que foi revogada, que, como eu disse, o critério era 10 a 50 salários de referência, para aplicar agora, já que realmente o legislador cometeu um erro grotesco. Então, como é que fica aqui a tese 5? A Lei 12.038 de 2009 eliminou os parâmetros para a quantificação da multa prevista no artigo 250 do ECA, o que inviabilizou a sanção administrativa em razão da impossibilidade de adoção apenas do critério subjetivo do julgador e em respeito aos princípios da legalidade e da reserva legal. Antes de seguir em frente, vou fazer aquele convite bem especial. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Com certeza vai ser um grande diferencial nos teus estudos, o acesso a um material super completo e atualizado toda semana em uma única assinatura que também te dá acesso àqueles editais que acabaram de ser publicados. Então vem fazer parte, eu te aguardo, vai fazer diferença, que eu tenho certeza. Aproveita também, conhece a Editora Integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um grande diferencial também na sua prova de títulos. Seguindo em frente, tese 6, em alinhamento a normas internacionais, o ECA veda a divulgação de qualquer elemento que permita a identificação, direta ou indireta, de adolescente ou criança a que se atribua ato infracional. E aqui eu trouxe para vocês um caso concreto em que uma emissora de TV local veiculou uma reportagem sobre um adolescente que havia falecido, apresentou seu nome e também imagens e sugeriu que ele era envolvido em atividades ilícitas, no caso,
em tráfico de drogas. E aí, gente? Há aqui um dano à personalidade? Vai ter que indenizar a família por danos morais? Gente, sim, vai ter, tá? Há um direito de proteção à imagem dos menores. E aqui, para que fique claro, nem precisava estar o rosto, o nome completo, bastava permitir uma identificação indireta. Então, aquelas situações, por exemplo, em que você pega e coloca suas iniciais, ou então você borra ali um pouco o rosto, se mesmo assim permitir a identificação, isso já gera dano moral, beleza? Então temos o direito à imagem desses adolescentes, dessas crianças, há um dever especial de cuidado das empresas jornalistas em relação a esse público, e tudo isso para evitar a caracterização de um abuso do direito de informar. Então temos, não é, aqui um dano moral in re ipsa, um dano moral presumido em virtude dessa conduta. E só para finalizar, dois aspectos aqui. Nós temos, nesses casos, o que se chama de dano reflexo aos familiares, também chamado dano por ricochete. Então, mesmo que a criança ou adolescente tenha morrido, nós temos que os pais também sofrem um dano moral, porque, veja só, eles já estão combalidos ali pela perda do filho, e eles também acabam passando por esse constrangimento. Essa honra objetiva da criança, do adolescente, ela é atingida, e isso leva a um juízo negativo também em relação à família. A família sofre, né? E aí há o que se chama dano por ricochete ou dano reflexo. E por último, o último ponto aqui desse julgado, no caso concreto, nós tínhamos uma emissora local que era uma afiliada do SBT. E aí o SBT também foi condenado junto. Então, tanto a afiliada quanto o SBT foram condenados. Então, como é que ficou aqui? Tese 6. Em alinhamento a normas internacionais, o ECA veda a divulgação de qualquer elemento que permita a identificação direta ou indireta de criança ou adolescente a que se atribua ato infracional. Tese 7. A infração administrativa do artigo 258 do ECA deve ser imputada ao empresário, ao responsável pelo estabelecimento e à respectiva pessoa jurídica representada por eles. Qual é aqui essa infração? 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou empresário de observar o que dispõe esta lei sobre o acesso de criança ou adolescente a locais de diversão ou sobre sua participação no espetáculo. Aí nós temos aqui uma pena de multa de 3 a 20 salários de referência e, em caso de reincidência, poderá inclusive ser determinado o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Trouxe aqui um exemplo didático. Imagina que a empresa Festas e Eventos organiza uma festa open bar e o seu João é o responsável pelo local. Ele não implementa as medidas adequadas e permite que adolescentes de 16 anos consumam bebidas alcoólicas no evento. Aí a fiscalização lavra um auto de infração. Aí vem a pergunta: quem vai ser responsabilizado aqui nos termos do artigo 258 do ECA? Quem vai poder levar essa multa? A empresa Festas e Eventos ou o senhor João, que é o responsável pela organização do evento? Gente, ambos, tá? E, gente, o julgado ainda vai mais além. Ele traz até um caso assim, ó. Imagina que nesse evento havia a possibilidade de contratar camarotes privativos, né? Então só entra no meu camarote quem eu quero. E aí o Zezinho adquire um camarote. E nesse camarote ele permite que adolescentes bebam. Aí nesse caso até o Zezinho entra no foguete. Então até o Zezinho aqui nesse caso vai ser responsabilizado. E aí, se essa questão cai na sua prova, você vai falar também sobre o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, beleza? Como é que ficou a tese? A infração administrativa do artigo 258 do ECA pode ser imputada ao empresário, ao responsável pelo estabelecimento e à respectiva pessoa jurídica representada por eles. Tese 8. O fornecimento de bebida alcoólica à criança ou adolescente após o advento da Lei 13.106 de 2015 configura o crime previsto no artigo 243 do ECA
mesmo teor aqui da súmula 699 do STJ. Então temos o crime do artigo 243, vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente de qualquer forma a criança ou adolescente, bebida alcoólica ou sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, pena de detenção de 2 a 4 anos se o fato não constituir crime mais grave. E aí, qual é o ponto aqui de destaque? É que antes da Lei 13.105 de 2015, nós tínhamos uma contravenção penal, que era do artigo 63, inciso 1, da Lei de Contravenções Penais. Servir bebida alcoólica a menor de 18 anos era uma prisão simples de 2 meses a 1 ano ou multa. E hoje, foi transformado em crime por uma inovação legislativa. Então, basicamente, se o fato for cometido depois de 2015, é crime e não tão somente uma contravenção penal. E lembrando que também temos uma infração administrativa, é a do artigo 258C do ECA, que também traz uma multa de 3 a 10 mil reais, além da possibilidade de interdição do estabelecimento comercial até o pagamento da multa aplicada. E como é que ficou a tese 6? O fornecimento de bebida alcoólica à criança ou adolescente, após o advento da Lei 13.106 de 2015, configura o crime previsto no artigo 243 do ECA. E vamos para a última tese de hoje, tese 9. A configuração do crime do artigo 244b do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor por tratar-se de delito formal, mesmo teor aqui da súmula 500 do STJ. Qual é o crime do 244b do ECA? É o crime de corrupção ou facilitação da corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração ou induzindo-lhe a prática. Pena de reclusão de 1 a 4 anos. Exemplo didático: o Antônio tem 25 anos, ele convida o Pedro para participar do roubo de uma loja de conveniência. E aí, durante o inquérito policial, verifica-se que o Pedro já tinha um histórico infracional bem longo. Ele já cometeu atos infracionais como esse diversas vezes. E a defesa do João alega que ele não deve ser responsabilizado pelo crime do 244b, corrupção de menores, porque o Pedro já era um adolescente corrompido, mesmo antes de conhecê-lo, porque ele já tinha cometido atos infracionais pretéritos. E aí, gente, é necessário verificar se o adolescente foi efetivamente corrompido para configurar o crime de corrupção de menores? Não é necessário, tá? Sobre o assunto, súmula 500 do STJ e tema repetitivo 211 do STJ, os dois vão dizer a mesma coisa, que trata-se de um crime formal, não é necessário verificar a ocorrência, no caso concreto, da efetiva corrupção. Tão somente por praticar o ato típico que está previsto na lei, já temos uma configuração desse crime de corrupção de menores. Professor, e se o Antônio tivesse convidado 2 adolescentes para cometer o crime, aí como é que ficaria? Aí ele cometeria 2 crimes de corrupção de menores em concurso formal. Nesse sentido, temos decisão da 6ª turma no informativo 613 do STJ. Então, gente, como é que ficou a última tese de hoje? A configuração do crime do artigo 244b do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor por se tratar de delito formal. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Já deixa aquele like, comenta o que você achou e compartilha aí na sua rede social, com seus amigos. Isso fortalece muito esse projeto. E eu te agradeço demais e me dá um ânimo a continuar. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você e até a próxima.